Meu gerente proibiu hora extra, então eu saí no meio de uma crise e ele foi demitido. Essa história aconteceu em uma empresa de serviços financeiros onde eu trabalhava como administrador de sistemas. Era uma empresa de médio porte, uns 400 funcionários, que processava transações para bancos e corretoras. O tipo de lugar onde dados são sagrados e time custa fortunas. Eu trabalhava lá há 5 anos. Conhecia cada servidor, cada processo, cada peculiaridade daquele ambiente de TI. Era eu quem tinha implementado boa parte da infraestrutura que a empresa usava. E era eu quem garantia que tudo funcionasse, dia após dia, ano após ano. O trabalho era exigente. Sistemas financeiros não podem parar. Quando algo dá errado às 3 da manhã, alguém tem que resolver. E esse alguém geralmente era eu. A empresa sempre compensou isso de forma justa. Hora extra era paga corretamente. Quando eu trabalhava fim de semana, ganhava folga compensatória. E meu salário era acima da média do mercado. Não era perfeito, mas era um acordo que funcionava. Até que chegou o novo gerente. Vou chamar ele de Steve. Steve veio de uma consultoria de gestão. Tinha MBA, falava em otimização de recursos e maximização de eficiência. Nunca tinha trabalhado com TI na vida, mas foi contratado para modernizar as operações do departamento. Na primeira reunião de equipe, Steve anunciou suas novas políticas. A principal era 0 hora extra não autorizada. Qualquer hora extra precisava ser aprovada com 48 horas de antecedência. Sem exceções. Eu levantei a mão e perguntei como isso funcionaria em emergências. Sistemas críticos não avisam com 48 horas de antecedência quando vão falhar. Steve sorriu condescendentemente e disse, se o sistema está configurado corretamente, não deveria haver emergências. Emergências são sinais de planejamento ruim. Eu tentei explicar que especialmente em ambientes críticos, imprevistos acontecem. Hardware falha. Bugs aparecem. Ataques de segurança ocorrem. Você não pode prever tudo. Steve não quis ouvir. Disse que a política estava decidida e que eu deveria confiar no processo. Os outros membros da equipe trocaram olhares preocupados. Todos sabíamos que aquilo era uma bomba relógio. Mas Steve era o chefe agora, e a alta gestão tinha dado carta branca para ele. Nas semanas seguintes, adaptamos como pudemos. Aumentamos o monitoramento automatizado. Reforçamos os alertas. Criamos rumbuos mais detalhados. Tentamos fazer o máximo possível durante o horário comercial. Mas a realidade de TI não mudou só porque Steve queria. O primeiro teste veio em uma terça-feira às 16h30. Um dos servidores de banco de dados apresentou problemas de performance. Não era crítico ainda, mas estava piorando gradualmente. Fui até o Steve e expliquei a situação. Disse que precisava ficar depois do horário para diagnosticar e resolver antes que virasse algo sério. Steve olhou para o relógio e disse, você não pediu autorização de hora extra. Vai ter que esperar até amanhã. Mas se esperarmos, o problema pode escalar durante a noite, argumentei. Então configure um alerta e venha cedo amanhã se precisar. Eu configurei o alerta e fui embora às 17 horas. Às 2 da manhã, meu telefone tocou. O servidor tinha travado completamente. Alguns serviços estavam offline. Clientes estavam reclamando. Eu liguei pro Steve. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Silêncio. Então eu levantei, fui até a empresa, e resolvi o problema. Demorou 3 horas. Às 5 da manhã eu estava voltando para casa. Na manhã seguinte, fui até o Steve para reportar o que aconteceu e pedir compensação pelas horas trabalhadas. Sabe o que ele disse? Você não tinha autorização para trabalhar essas horas. Não posso aprovar o pagamento. Eu fiquei em choque. Eu tinha salvado a empresa de um problema sério e ele estava me dizendo que não ia me pagar? Então você preferia que eu não viesse e deixasse os sistemas offline? Perguntei. Steve pensou por um momento. Da próxima vez, siga o protocolo. Você deveria ter pedido autorização. Às 2 da manhã? Para quem? Ele não respondeu. Simplesmente voltou a olhar para o computador dele, me ignorando. Naquele momento, eu decidi que não ia mais me estender para salvar nada. Se Steve queria protocolo, ele teria protocolo. Nas semanas seguintes, eu seguia as regras à risca. Chegava às 8 horas, saía às 17 horas. Qualquer coisa fora do horário, eu ignorava. Meu telefone ficava no silencioso depois das 17 horas. A equipe inteira adotou a mesma postura. Ninguém ia se sacrificar por uma empresa que não reconhecia o sacrifício. E aí chegou a quinta-feira que mudou tudo. Era um dia de processamento pesado. Final de mês, quando todas as conciliações financeiras acontecem. O volume de transações era enorme. E às 16h45, 15 minutos antes do fim do expediente, o sistema de backup começou a apresentar erros. Não era qualquer backup. Era o backup incremental que rodava toda noite, garantindo que nenhum dado de transação fosse perdido.
Se esse backup não rodasse, e algo acontecesse com o servidor principal durante a noite, milhões de dólares em transações poderiam desaparecer. Eu olhei para o erro, olhei para o relógio, e fui até a sala do Steve. Steve, temos um problema crítico com o backup. Preciso ficar até resolver. Steve nem levantou os olhos do computador. Você pediu autorização de hora extra? Não, porque acabei de descobrir o problema. Então não posso autorizar. Você sabe as regras. Eu respirei fundo. Steve, se eu não resolver isso agora, podemos perder dados de transações. Estamos falando de milhões de dólares em risco. Finalmente ele olhou para mim. Se o sistema está configurado corretamente, o backup vai funcionar sozinho. Provavelmente é só um alarme falso. Não é alarme falso. O processo de backup está falhando ativamente. Steve deu de ombros. Configure um alerta e resolva amanhã cedo. Você pode vir uma hora mais cedo se precisar. Mas hoje não tem hora extra autorizada. Eu olhei para ele por um longo momento. Pensei em argumentar mais. Pensei em simplesmente ficar e resolver, sabendo que não seria pago. Mas lembrei da última vez. Lembrei do desrespeito. Lembrei de 3 horas de trabalho de madrugada que foram ignoradas. Ok, Steve. Você que é o gerente. Voltei para minha mesa, documentei a situação em um e-mail detalhado para os meus superiores com cópia para o Steve, e às 17 horas em ponto, desliguei meu computador e fui embora. Naquela noite, o backup não rodou. E às 3 da manhã, houve uma falha de energia no data center que corrompeu parte do servidor principal. Quando eu cheguei às 7 horas da manhã seguinte, o escritório estava em pânico. O diretor de operações estava gritando. O CEO tinha sido acordado. Clientes estavam ligando furiosos. Cerca de 12 horas de transações financeiras tinham sido perdidas. Não havia backup. Os dados simplesmente não existiam mais. Steve estava pálido, suando, tentando explicar que não era culpa dele. Que o backup deveria ter funcionado. Que ninguém tinha avisado sobre problemas. Aí alguém puxou meu e-mail do dia anterior. O e-mail onde eu claramente documentava o problema com o backup e a resposta do Steve dizendo para eu ir embora. O diretor de operações leu o e-mail em voz alta na frente de todo mundo. A sala ficou em silêncio. Steve começou a gaguejar, tentando se justificar. Disse que eu deveria ter insistido mais. Que era responsabilidade minha garantir que os sistemas funcionassem. O CEO, que tinha chegado nesse momento, olhou para mim e perguntou diretamente: por que você não ficou para resolver? Eu respondi calmamente: porque Steve proibiu hora extra não autorizada. E ele recusou autorizar quando eu pedi, mesmo explicando a gravidade da situação. Eu documentei tudo por e-mail conforme o protocolo que ele estabeleceu. O CEO se virou pro Steve. A expressão no rosto dele era terrível. Steve, no meu escritório. Agora. Meia hora depois, Steve saiu do escritório do CEO carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Ele não disse uma palavra para ninguém. Simplesmente foi embora. As semanas seguintes foram caóticas. A empresa teve que reportar a perda de dados para os reguladores. Houve investigações. Clientes cancelaram contratos. O prejuízo total foi estimado em vários milhões de dólares, incluindo multas regulatórias e perda de negócios. A política de hora extra foi imediatamente revogada. O novo gerente que substituiu Steve era uma pessoa com décadas de experiência. Ele entendia que sistemas críticos exigem flexibilidade. Quanto a mim, recebi um aumento significativo. Não porque a empresa queria me agradar, mas porque ficou claro que eu era um dos poucos que realmente entendia como tudo funcionava. E depois do desastre, eles não podiam se dar ao luxo de me perder. Fiquei mais um ano e depois fui para uma empresa melhor. Mas nunca esqueci a lição. Gerentes que criam regras rígidas sem entender o contexto estão plantando as sementes de desastres futuros. Não funciona como uma linha de montagem. Emergências acontecem. Flexibilidade é necessária. E as pessoas que mantêm seus sistemas funcionando merecem ser tratadas com respeito. Steve queria eficiência e processo. O que ele conseguiu foi um desastre de milhões de dólares e uma demissão humilhante. A malicious compliance às vezes não é sobre vingança. É sobre autopreservação. Quando alguém te força a seguir regras estúpidas, a responsabilidade pelas consequências é de quem criou as regras. Eu segui o protocolo à risca. Documentei tudo. Avisei sobre os riscos. E quando as coisas deram errado, minha consciência estava limpa. Não posso dizer o mesmo do Steve. Se você curtiu, deixa o like, comenta o que achou, compartilha com um amigo e segue a gente para mais histórias.